Capítulo 11. Os sapatos. À distância eu vi o letreiro. Jesus estava de pé ao meu lado, e eu olhei novamente para o sinal com cuidado. Eu vi o sinal para o poço, o Vale dos Reis, a floresta e outros, mas dessa vez eu sabia o que eu estava procurando. Apontando na direção oposta da floresta, estava um cartaz que dizia: A Ponte. Eu olhei para o sinal e em seguida novamente para Jesus, que tinha um olhar calmo em seu rosto. Eu disse: Ei, vamos para a ponte. Jesus então sorriu. O Espírito Santo interveio dizendo: Brilhante! É difícil surpreender a onisciência, com sorrisos em ambos os nossos rostos, que caminhamos no sentido da ponte. Enquanto caminhávamos, Jesus começou a falar: Eu quero que você saiba que eu propositalmente escondi muitas coisas que você tem visto a partir do sábio e prudente. Eu também já comecei a revelá-los para as pessoas que têm uma fé infantil, como a criança. A chave para progredir e entrar nesse reino da relação é a fé infantil como uma criança. Fé como criança trabalha pelo amor. Olhando para cima, eu vi um homem caminhando em nossa direção. Ele parecia ter viajado por essa estrada com frequência. Ele estava vestido com roupas do início do século XX e não parecia estar com muita pressa. Quando ele chegou perto de nós, não parecia que ele iria parar. Notei que ele tinha um bigode engraçado. Olhei para ele e vi que ele tinha algo muito importante a fazer. Quando ele estava a 4,5 metros de nós, ele disse: Bom dia. Jesus transformou água em vinho, e pela fé eu transformei algo do tipo em gasolina. Crê somente. Passando à minha esquerda, ele desapareceu. Jesus sorriu e disse: Ele entendeu a fé infantil. Eu continuei para a frente sobre o caminho para a ponte. À nossa frente estava um toco que tinha um par de sapatos descansando sobre ele. O toco era cerca de 60 centímetros de altura e 1,5 metro de diâmetro, com raízes que ia dentro e fora da sujeira em torno dele. Os sapatos não eram o que eu esperava. Eles eram brancos e simples, como um tênis normal, com o arco do calcanhar desgastado. Desnorteado, eu olhei para Jesus e disse: Eu estava esperando algo escrito sobre eles ou algum tipo de revelação sobre a paz. Sorrindo timidamente, ele respondeu: A revelação não está nos próprios sapatos. Eles são apenas sapatos. A revelação vem conforme você continua a usá-los dia e noite. Coloque-os na parte da manhã quando você acordar e especialmente à noite antes de ir dormir. Se em algum ponto do dia em que você sair você esquecer de usá-los, pare o que está fazendo imediatamente e coloque-os novamente. A revelação desses sapatos é o que eu compartilhei com você mais cedo sobre a paz de Deus, enquanto estávamos no rio. Eu sou confiável e estou no controle. Você apenas deve se render. Olhando para baixo, vi que tinha um par desses sapatos. Eu decidi deixar esse par para outra pessoa que os tinha deixado aqui. Além do toco, tinham 3 caminhos bifurcados, que eram interligados um no outro. Escrito no sinal estava a frase: E esses 3 permanecem.
No caminho da esquerda estava marcado a palavra fé. No caminho do meio estava a palavra esperança. E no caminho para a direita estava a palavra amor. O meu pensamento inicial foi: bem, essas escolhas soam muito melhor do que as que eu tinha na floresta. Olhei para Jesus e lhe pedi para explicar onde estávamos prestes a ir. Ele respondeu: assista. Enquanto eu observava os caminhos da fé, da esperança e do amor, todo o cenário mudou e os 3 caminhos se tornaram um. À medida que os caminhos se tornaram um, eu sabia que o caminho singular foi alinhado com expectativa positiva e ação de graças. Olhando para mim, Jesus falou: quando você começa a caminhar comigo pela graça e me permite transformá-lo, esses 3 caminhos em sua vida vão começar a se tornar um. Quando você começa, o que é perfeito virá e se manifestará através de você, em uma medida crescente, e você não verá mais em partes. Você verá totalmente. A falsa armadura que veio da árvore do conhecimento do bem e do mal irá cair, e as armas da luz irá começar a protegê-lo. O início dessa armadura foi revelado a você nessa jornada. O escudo e todas as peças da armadura são apenas símbolos da luz revelada que o protege da escuridão. Romanos 13, versículo 12 diz: a noite é passada e o dia está próximo. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vamos vestir a armadura da luz. A verdadeira armadura é feita de luz. Tem a ver com muitas coisas, mas a maior delas é o amor. A luz que você vê vindo de mim é a armadura perfeita. É o amor puro e branco, resplandecente. Você verá a gratidão como um profundo tom de vermelho e muitas outras cores que eu não posso falar agora. Você também verá a luz da esperança e a luz da fé. Todos têm cores diferentes, mas o maior é o amor. Tenha cuidado para não confundir a luz escura da boa luz. E não se esqueça, a luz em você não é escura. Olhei para frente para ver na distância passada e havia um único caminho. Eu podia ver a ponte. Jesus continuou humildemente a falar. O que é perfeito acontece quando a sua mente e os seus pensamentos começam a se alinhar com a mente de Cristo em você. Você progride a um ponto onde a sua mente é transformada e não haverá nenhum obstáculo entre ela e a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Quando você vem para um lugar de compatibilidade com o Espírito, onde não há obstáculo entre a sua mente e a mente de Cristo, você começará a andar como eu caminhava. O reino das coisas maiores se abrirão, e os filhos de Deus serão verdadeiramente manifestos. O seu tom de voz foi alterado para um comando. Seja forte e corajoso, e não temas o que está vindo sobre a terra. O Espírito Santo irá guiá-lo. Eu sou o leão e o cordeiro. O leão conquista, mas o cordeiro recebe poder, honra, glória, bênçãos, riquezas, sabedoria e força. Andar pelo caminho com o Senhor foi glorioso. A expectativa de gratidão e de estar alinhado com o caminho provinha de toda a criação. Ela começou a nos empurrar para uma aceleração cada vez maior. Jesus e eu agradecemos ao Pai enquanto estávamos sendo levados,
para a ponte, e tudo o que estava acontecendo ao nosso redor prosseguiu através de nós. Aproximando-nos da ponte, chegamos a uma parada completa, sem problemas. Jesus falou: toda vez que você chegar a um ponto de parada ou sentir que está próximo, parar é uma ordem. Enquanto você estiver viajando nesses caminhos, esse é sempre um compromisso divino, que você vai dar cada vez mais importância. Seja sensível. Agora olhe para a ponte. É uma ponte de resistência. Jesus desapareceu e depois reapareceu do outro lado da ponte. Conhecendo meus pensamentos, ele falou humildemente: eu já atravessei a ponte, agora é sua vez. A ponte era mogno e escura. Tinha trilhos de cada lado e 3 etapas que conduziam a ela. Além dos passos, era um caminho feito de água. A água era formada como pranchas de madeira. Cada prancha de água tinha uma cena diferente sendo jogada nela. Sorrindo, Jesus disse: atravesse e olhe para as lágrimas. Eu pisei na ponte e a armadura que eu tinha acendeu, e a revelação que veio com ela foi absorvida em meu ser. Eu já não estava usando no lado de fora do meu ser, mas tornou-se uma parte de mim. A única coisa que eu podia ver agora eram as cores procedentes de mim. Essa foi a realidade espiritual que eu tinha acabado de aprender sobre manifestar-se. Toda a armadura física que eu peguei era uma mera representação de uma realidade espiritual. A cada passo do outro lado da ponte, eu vi cenas da Bíblia. Vi Moisés lutando no deserto com lágrimas. Vi Jesus no jardim do Getsêmani e um pouco antes da cruz, quando ele estava sendo espancado. Vi João, o discípulo amado, na prisão e vi Paulo sendo espancado. Eu vi cada homem e cada mulher na Bíblia, no momento mais difícil em suas vidas. Vi todos de uma vez e compreendi com perfeita clareza. Em cada uma dessas cenas havia grandes lágrimas sendo derramadas. Houve grande pranto. No choro, durante a luta mais difícil dessas pessoas, chegou ao final de sua força. Alguns decidiram vir para o fim de tudo antes do tempo difícil começar, enquanto outros esperaram até que eles não tinham mais forças para clamar a Deus. No instante em que essas pessoas se submeteram em silêncio e tranquilidade, esperando no Senhor, entrando no lugar secreto do mais alto, e continuaram de lá para aperfeiçoar a obediência, que não só foi de força a força, mas manteve a força deles através da constante comunhão com Deus. Cheguei ao final da ponte e Jesus disse: o que você acabou de realizar é o tesouro do silêncio. Nesse lugar de silêncio, na presença, é onde você vai aprender do Pai. Com lágrimas nos meus olhos, eu agradeci. Ele então respondeu: está escrito no Salmo 84. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido.
Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Jesus parou por um momento e estendeu a mão. Agarrei-o e estávamos instantaneamente no céu, diante do monte Sião. Era aterrorizante a vista, cercado por uma nuvem escura que ecoou com relâmpagos e trovões. Olhando para mim, Jesus fez sinal para que eu fosse com ele caminhar em direção a ela. Então ele continuou falando. Meu povo, pegam muitos dos versículos e os espiritualizam. Quando se diz que você irá de força em força, você então aparecerá diante de Deus em Sião. E é isso que ele significa. Saiba disso. Você está em mim e eu em você. Quando você olhar através dos olhos de sabedoria e amor, você vai ver que é o coração do Pai que vai se revelar. Após uma curta caminhada, ele parou e olhou para a montanha. Havia águias voando ao redor da nuvem escura, clamando: Santo, Santo, Santo. Jesus olhou para mim com um sorriso e disse: Como eu disse antes, o esconderijo do Altíssimo está dentro da nuvem escura. Você tem que caminhar através da nuvem para ver o Pai. Há momentos em que ele vai sair e visitar você no Éden. Mas se você conhecer o lugar secreto, você deve passar através da nuvem. Prepare-se. Não é tão espessa como você pensa, mas é melhor você se preparar. Terror era pouco para descrever o que eu estava sentindo. Estar na presença de um ser mais poderoso do que você, passar por aquilo que o representa como um juiz, só pode ser descrito como grande e terrível. Quando me aproximei da nuvem escura, eu me questionei 1000 vezes. Vale a pena? Será que vou sobreviver? Quão irado ele tá? Resolvi fazê-lo. Em vez de ir devagar, eu decidi que eu ia ficar no lugar e passar através dele de uma vez, para não prolongar a experiência. Com tanto medo quanto eu estava, de alguma forma é o que mais fez sentido. Em um instante eu pulei para a nuvem escura. Como meu coração batia rápido. Na nuvem era como se o tempo houvesse parado, se é que é possível fora do tempo. Imediatamente eu senti a nuvem entrar em meu coração. Não foi como eu esperava. Foi aterrorizante. Um ser maior tinha colocado as mãos em mim. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Ele foi ferozmente fazendo agressivamente um trabalho em mim. E o que ele estava fazendo era bom. O Pai estava dentro do meu coração, aniquilando meus equívocos dele. Tudo que era contraditório com a visão ou que trabalhava fora do fato de que ele era absolutamente bom, tudo isso foi removido de mim. Doeu pior do que se é possível descrever, porque eu estava tão ligado a essas coisas, mas, que alívio, saber que ele realmente é o meu Pai. Finalmente eu aterrei no outro lado. Era o Pai, meu Pai. Ele tinha uma forma como um homem com muitas características distintas, mas ele era feito de pura luz, com a mais pura das intenções e com os motivos mais santos dos santos. Ele não tinha luz, ele era leve.
Eu baixei a cabeça e quando ele se aproximou de mim com cuidado e me abraçou. Com meu coração em suas mãos, me puxando para si, o pai me fez uma pergunta. Joseph, onde você quer ir? Meu coração derreteu. Ele tocou o desejo mais profundo do meu coração, que era de vê-lo e ir em uma aventura com ele. Assim que ele me puxou para si mesmo, eu olhei para fora e vi tudo. Vi toda a criação e toda a humanidade individualmente, e todos os caminhos que cada pessoa poderia ter tomado ao mesmo tempo. E eu entendi tudo. Todo homem e toda a criação, passado, presente e futuro, tiveram diferentes estradas que poderiam andar e diferentes decisões que eles poderiam tomar. Eu vi todas as decisões que poderiam ser feitas e também as decisões que seriam feitas. E ainda assim eu era capaz de amar eles, apesar da decisão errada. Eu vi todas as estradas que poderiam ser tomadas e todas as estradas que seriam tomadas individualmente, mas coletivamente, tudo ao mesmo tempo. Eu soube imediatamente e poderia ver como cada pequena decisão que uma pessoa faz afeta tudo em torno deles, incluindo a criação. Vi a criação, a direção que estava indo e o gemido da terra. Vi eventos que precedem os filhos de Deus gritando para a glória e compreendi tudo, desde o maior evento cataclísmico para a menor decisão que um homem poderia tomar. Foi muito difícil de escrever em palavras. Ainda assim, desfeito, sentindo-me como um menino que só percebeu que seu pai o amava, eu reuni força suficiente para responder: com você. Eu poderia agora sentir o choro do pai. Eu tinha tocado em seu coração também.